dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom Bom dia. dia. E aí, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. É a nossa primeira live. A gente está bem feliz de estar aqui com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou Gleice Kelly, sou engenheira agrônoma, atuo na área comercial e utilizo meu espaço no Instagram para compartilhar conhecimento, para compartilhar minhas vivências, minhas experiências, porque sempre tem muitas pessoas passando pela mesma coisa que nós estamos passando. E hoje eu estou muito, muito feliz, porque eu estou com minhas amigas, que além de serem excelentes profissionais, a gente está desenvolvendo um projeto juntas, então é muito bom poder ter esse primeiro momento junto com elas, que é a Heloísa, Eloacena, para o pessoal te conhecer melhor. A Heloísa, ela tem 12 anos de experiência no mercado agro, a maioria de suas experiências ligadas ao setor comercial. E do lado, a Day, a Daiane. A Day, ela é mentora do Instituto Hop, tem bastante experiência com liderança de pessoas e é mentora também de profissionais do agro. E hoje nós vamos debater um pouco sobre nossas vivências com planejamento semanal, com planejamento no agro, tendo em vista o caos que a gente está vivendo na safra agora, com colheita, avaliação, negociações, tudo junto ao mesmo tempo. E a experiência das meninas com certeza vai me ajudar e vai ajudar vocês também. E aí, vocês estão animadas para compartilhar conhecimento com a gente? Sim, acho que a gente vai ter um momento muito gostoso aqui juntos e vai agregar para todo mundo. Olha, eu já estou com o meu café, eu não estou vendo vocês com o café de vocês. A ideia é tomar café junto, eu não estou vendo ninguém com café, que é isso? Gente, a primeira coisa, eu queria agora que vocês duas respondessem, porque eu coloquei a caixinha, a Elô também colocou, e sempre o pessoal me pergunta, domingo ou segunda-feira, qual é o melhor dia para a gente, de fato, sentar e fazer o planejamento da semana, nesses anos de experiência que vocês viram que é mais eficiente? Então, eu vou começar aqui dando minha opinião, porque eu já tive as duas versões, né? Eu já fui a pessoa que planejou na segunda-feira e hoje eu sou a pessoa que planeja no domingo. Eu acho que antes, até quando eu era assistente e até no início da minha carreira como RTV, me gerava muito ansiedade iniciar a semana de fato. Né? Então chegava domingo, me dava aquela frustração, aquela ansiedade, meu Deus, muita coisa para fazer, como que eu vou fazer tudo isso? E acabava que eu preferia não tomar a frente de pegar alguma coisa de trabalho no domingo para eu ficar mais tranquila. Só que, na verdade, isso me deixava mais ansiosa, porque eu estava postergando, né, o meu planejamento para segunda-feira. Não percebia que isso me gerava ansiedade de ficar o domingo inteiro pensando aquilo sem colocar no papel e deixava para segunda. No momento que eu percebi que, para mim, na verdade, eu até passei a gostar mais de domingo, mas eu comecei a planejar no domingo, ó, tá aqui minha fiel escudeira, minha agenda, que eu sou muito visual, então eu gosto de escrever, mas também utilizo ferramentas, né, virtuais. Mas eu comecei a planejar no domingo e só o fato de tirar, né, as coisas da cabeça, colocar no papel e olhar uma agenda preenchida e planejada me traz muito mais tranquilidade para iniciar a semana. Como que é para você, Dai? Bom, eu tive as duas fases também. E eu acho que essa questão de rotina a gente deve ir adaptando conforme a fase que a gente vive, de fato. Então, quando eu era assistente e eu demandava um momento de campo muito mais intenso, eu não tinha uma rotina de cal na segunda-feira, por exemplo, não tinha reuniões ali já marcadas. Para mim, funcionava melhor fazer essa agenda no domingo, porque cada hora contava, né, para quem roda muita estrada. Então, eu me planejava no domingo. Traz muito esse sentimento de tranquilidade mesmo quando tu vai dormir, tu já sabe tudo que vai acontecer no outro dia, na semana. Então eu fazia nessa fase para já acordar segunda-feira e já rodando, né? Já tinha tudo planejado, desde a hora que eu ia acordar até a hora que eu ia abastecer, enfim, para eu fazer essa rodada. Conforme foi passando o tempo e eu fui passando para assistente, depois para gerente comercial, já não cabia mais essa questão de acordar de manhã e sair no mundo, né? Então, eu sempre buscava organizar na segunda-feira. Mas tinha uma coisa que eu não deixava de fazer, que era sempre ter um bloquinho na mão, do lado da cama, ou até mesmo no celular, porque às vezes a gente deita ali e lembra de alguma coisa, né, que esqueceu. Então, eu fazia essa anotação ali
para depois colocar na agenda. Então, era por fases. Hoje, eu organizo a minha semana na segunda-feira. Mas, quando eu precisava rodar muito o campo, eu organizava no domingo. Então, eu acho que vale a pena a gente ter esse autoconhecimento e entender, como a Elô falou, né? Que gerava para ela uma angústia, uma ansiedade. Então, nos conhecer para a gente colocar aí as ferramentas a nosso favor. Eu me identifico muito quando a Elô traz, assim, que a sensação de deixar para segunda-feira traz um pouco de ansiedade. Porque, às vezes, quando você acorda assim, na segunda-feira, você fala, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer hoje. E aí você já começa a atropelar as atividades. E ali no momento, quando você já está no dia, com ligação chegando, horário de reunião se aproximando, você se perde na organização, você não consegue elencar o que é prioridade, isso atrapalha todo o planejamento do dia. É muito difícil para a gente que ainda está muito no campo conseguir travar uma agenda logo no domingo. Porque você precisa confirmar com o cliente, você precisa dizer que, ok, a agenda tá confirmada, mas eu acredito que as atividades que conseguir antecipar ainda melhor, porque você já começa o dia mais aliviado. Então, se eu pudesse sugerir para quem ainda é AT, que tem muita rotina de campo, tenta deixar tudo que já está confirmado, organizado no domingo e deixa para segunda-feira pela manhã apenas as confirmações de agenda com o cliente. Eu acredito que vai dar uma fluidez muito grande. Elô, e eu sei que muitas pessoas já fazem esse planejamento, algumas pessoas não têm um método, vai muito no feeling, muito no que acha, mas tem pessoas que ainda não fazem esse planejamento. E eu queria que você comentasse quais são os passos para quem ainda não faz começar a planejar a sua semana, o que você considera importante, alguma ferramenta que você utiliza. Vamos ensinar o pessoal a fazer um planejamento semanal. Vamos. Então, eu gosto muito, né, de olhar para a semana e elencar todas as atividades que você precisa fazer, né? E daí, para isso, você vai precisar, definir as prioridades, né? Existe um método que ele é mais conhecido, até se alguém quiser pesquisar depois, que é o método de Eisenhower, que basicamente ele vai definir as prioridades com base em urgência e importante. Só que esse método, ele traz umas questões legais, mas ele acaba sendo um pouco difícil, porque, importante, urgente, às vezes gera dúvida, né? Porque o que vai ser mais urgente, mais importante? Mas ele basicamente ele divide numa matriz de 4 quadrantes, que ele vai definir ali as suas atividades como coisas que você precisa fazer na hora, né? Executar no momento, as coisas que você vai precisar planejar, o que você pode delegar e o que você pode eliminar. Então, desse método, na verdade, eu acho mais fácil, eu até tiro 2 conhecimentos que eu aprendi, um em um livro e o outro em um curso, mas desse método eu gosto bastante também da parte do eliminar. Eu acho que é bem importante, às vezes, a gente sobrecarrega a nossa agenda com coisas que não fazem sentido naquele momento. E o fato de você eliminar vai te sobrar mais tempo e você tem que pensar muito aonde você quer chegar, né? No seu objetivo. Se aquela atividade não faz te chegar naquele objetivo, não tem porque ela está na sua agenda, né? Então, esse fato de eliminar eu acho muito importante. Uma técnica que eu uso muito, que é do livro Arte de Fazer Acontecer, que é do método GTD, já até postei esses dias, é a regra dos 2 minutos. Então, tudo que você tem, que você pode resolver em menos de 2 minutos, faça na hora. Então, isso ajuda muito também na questão da procrastinação, né? Porque às vezes você tá ali, até quando você tá planejando a sua agenda, né? Às vezes até uma atividade pessoal ou às vezes profissional, mas que seja um e-mail, alguma coisa que leva menos de 2 minutos, você pode fazer na hora, né? Você pode deixar talvez aquele e-mail programado para entregar a tal horário. Então essa regra dos 2 minutos, ela funciona muito para mim, né? Evita a procrastinação e não faz sentido você colocar na tua agenda, né, uma atividade ali, ocupar um espaço de uma coisa que você pode resolver muito fácil. Então é uma regra muito legal. E o outro método que eu utilizo, a Dai também, né? A gente fez o curso da Luana Carolina. Ela ensina a você definir o que é de fato determinante para o seu negócio acontecer. Até a Dai pode falar mais depois. Mas é muito simples, assim. Você pega a sua atividade e entende se ela é de fato determinante para o seu negócio acontecer. Porque às vezes você acha que ela é determinante, mas ela não é, ela é só importante. Então, se ela é importante, você consegue remanejar para outro dia, você consegue talvez jogar para outra semana. Então, para a gente fazer o planejamento semanal, pensando em todas as atividades que a gente tem do agro para resolver, elenque de fato o que é determinante para o seu negócio acontecer e traga isso como prioridade para sua agenda. Elô, essa
essa dica que você deu aí dos 2 minutos já faz um tempo que eu comecei a praticar e parece uma coisa boba. Mas, além disso, tirar espaço da sua agenda, que você pega aquela listinha com um monte de atividade, você vai limpando, isso tira espaço da sua mente. Sim. Parece loucura, mas é uma coisa pequena, só que sua mente se ocupa com aquilo. Você fica com aquele alerta, tenho pendência, e é algo, às vezes, tão simples de você tirar da frente e focar no que realmente importa. E, às vezes, você senta assim 5 minutos e manda todas as mensagens do dia que você precisa e resolve tudo, resolve tudo. Então, acho essa dica dos 2 minutos e de elencar o que é determinante, fundamental para você dar fluidez no seu dia. Sim. Dai, você tem alguma coisa para acrescentar nisso que a Elo falou? E já aproveita o gancho e me fala como você costuma organizar essas atividades. Uma coisa que eu queria que vocês trouxessem é que coisas bem práticas mesmo, sabe? A galera que eu dei uma olhada aqui na galera que tá na live, então a galera do campo, é a galera que tem que marcar agenda com o cliente, tem que fazer a avaliação, tem que fazer esse corre todo. Então trago coisas bem práticas e eu queria que você abordasse um pouco da vida pessoal também. Porque às vezes a gente senta para fazer o planejamento semanal e nós, mulheres, esquecemos de colocar a unha, esquecemos de colocar o cabelo, os meninos esquecem de colocar a barba para fazer. E são atividades que são feitas em horário comercial e que também precisam estar na nossa agenda. Então, eu gostaria que você trouxesse um pouco desses pontos. Muito bem. Essa questão da agenda, eu particularmente utilizo uma só para tudo. Então, eu uso a agenda física e eu costumo fazer o quadradinho nela aqui para dar check naquilo que eu já fiz. Então, eu coloco tudo que tenho que fazer no dia, na semana, vou colocando ali e vou dando check naquilo que eu vou cumprindo, seja pessoal, seja profissional. Agora, para mim, o que eu aplico, assim, que é batata, é usar esse negócio do que é importante, do que é determinante. Às vezes, a gente subestima o nosso dia e a gente acha que vai conseguir fazer, tipo assim, 1 milhão de coisas. Acordei, nossa, tô com energia, ai, vai ser segunda-feira e vou fazer tudo. E aí chega meio-dia, eu penso, poxa, não vai dar para fazer metade do negócio. Às vezes acontece porque nós subestimamos o nosso tempo e a nossa agenda. Às vezes acontece um imprevisto, talvez você se planejou para trabalhar no home office, o produtor vai aplicar um produto que é importante você acompanhar, você precisa fazer uma entrega. Enfim, surgem X demandas que muitas vezes não estavam planejadas. E aí, para você não enlouquecer e que funciona para mim muito mesmo, beleza, eu tenho esse imprevisto agora, eu subestimei a minha agenda, eu vou revisitar. Eu tiro 5 minutos se for preciso, revisito a agenda e vou um por um. Isso de fato é importante, isso é determinante. Isso aqui não dá para passar, isso aqui dá para passar para amanhã talvez. Então eu faço muito essa revisão e aí começo a executar a agenda novamente por aquilo que é determinante. Então eu acho que para mim essa ferramenta parece um negócio tão fácil, né, quando a gente está falando aqui, mas eu levei muitos anos para entender isso, né? Porque para mim tudo era importante, entrou na agenda, era importante. E eu coloco tudo, gente, desde o meu café da manhã, eu coloco tudo na agenda. Até isso em algum momento a gente vai abordar, mas traz muita aquela sensação de produtividade, né? Porque você chega no final do dia e você consegue rastrear aquilo de fato que você fez. Então, na prática, eu coloco tudo na agenda, seja pessoal, seja profissional, porque eu acredito muito nas coisas andando juntas, né? Eu acho que essa questão, a Daiane profissional e a Daiane pessoal, ela já não existe faz muito tempo. Eu acho que concilia, até porque querendo ou não, manter um cabelo cortado, manter uma unha bem feita, isso tudo faz parte do nosso capital visual que é utilizado lá no campo para nossa alta performance. O Dai, a Belle colocou aqui, ó. Ontem tive uma ansiedade à noite que tenho certeza que foi pela segunda-feira não planejada no domingo. Poderia ter evitado. E eu lembrei de quantas vezes, no início, assim, principalmente no início da carreira, que a gente fica meio perdido. Principalmente quem não tem alguém da área, quem não tem uma mentora, quem não tem um amigo que tem mais experiência que você. Então você não sabe como fazer. E às vezes, quando a gente já tem algum tempo de mercado, parece ser coisas tão óbvias e na verdade não é. E às vezes, mesmo já tendo experiência, como é o nosso caso, não quer dizer que isso não aconteça. Volta e meia a gente se atropela e fica sofrendo por coisa que poderia evitado. Belle, isso aí já aconteceu demais comigo e eu vou te falar, ainda acontece. Esse final de semana mesmo que eu tava viajando, hoje de manhã eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu não planejei nada. Então, por mais que a gente tenha um método,
é muito importante ser fiel ao método, porque você tem um método, tem um curso, tem uma mentora, e você não seguir as recomendações, na verdade, não vai resolver nada, né? É muito o que eu faço para que isso dê certo. E, Elo, eu vi que você estava em dia de campo essa semana toda, então estava acompanhando aqui nos stories a correria para lá e para cá. E nesse período, como que você faz para você organizar a agenda com o cliente, deslocamento? A gente pega aí, às vezes, fazendo 500 quilômetros por dia. Como você planejar uma agenda nesse tipo de situação para atender de fato os clientes e como você ser fiel ao que você planejou? Olha, Gleice, eu acho que isso que você trouxe até é muito legal, porque eu também, né, quando eu fui assistente, eu também tinha essa sensação de, às vezes, estar perdida, né? Começava a semana, era muito solto o negócio, não tinha muito alinhamento, assim, direto, então tudo que eu precisava, eu ia atrás do RTV para ter o entendimento, porque o contrário, na época, não acontecia, né? E às vezes é muito comum isso, a gente vê dia a dia, às vezes o RTV, ele tem a rotina dele, e acaba esquecendo de orientar o promotor, o assistente, enfim. Então, eu acho que é uma dica bem importante até, pensando, né, quem está iniciando a carreira, às vezes não tem esse alinhamento do RTV, mas nada impede vocês de puxarem essa conversa, né? Porque é normal a gente estar perdido, né, início de carreira. Não é fácil, você nunca fez aquilo, de repente você tem uma série de tarefas para realizar. Então, eu acho que é bem importante ter esse alinhamento com o gestor direto, para ter um entendimento do que né, é mais importante ali, o que é fundamental você fazer no seu trabalho, na sua semana, né, nas suas entregas. Então, para me organizar, assim, eu me baseio muito nisso, sabe? Eu sou RTV hoje e a rotina é bastante intensa, né? Quem sabe que a gente tem muitas atividades. Nessa vaga em específico que eu tô há 2 anos, né, no mercado de sementes, essa época é extremamente corrido para nós e acontecem muitas coisas importantes e determinantes para o negócio. Né, a gente está, para quem não sabe, né, mas eu moro no Tocantins, eu atuo na região centro-sul do Tocantins, né, faço a parte sul do estado. E aqui a gente está no momento que a gente tem muito dia de campo, a gente tem um momento de avaliação que é extremamente importante para você estar do lado do agricultor. Ao mesmo tempo, está acontecendo negócios, né? Como a Gleice trouxe lá no início da live, a gente tem negócio acontecendo que é determinante, né? Afinal, o objetivo principal aqui é fazer vendas, então essa parte do negócio é determinante aqui para mim. E em paralelo, a gente tem colheita iniciando e também a parte burocrática, vamos falar assim, né, da multinacional. A gente tem reunião com call semanal, a gente tem treinamentos que às vezes aparecem, né, no meio da semana, a gente tem imprevistos. Então, como que eu gosto de trabalhar, né? Eu sempre olho para minha semana, como eu faço no domingo, né? Então, eu olho para a semana toda, vejo o que tem de mais importante para fazer. No caso, o dia de campo, para mim, ele é muito importante, mas ele não é determinante. Mas eu tenho que estar com os parceiros. Então, eu pontuo quais são os principais da semana, porque tem vários. Por exemplo, essa semana tem 5 dias de campo. Eu não consigo estar presente em todos. Né? Então, eu seleciono os que são, de fato, né, importantes eu estar. E, geralmente, eu escolho os que são mais para o final da semana. Porque eu gosto de reservar o meio da semana, pelo menos 2 ou 3 dias, para, de fato, fazer essa rodagem, né? Fazer a avaliação junto com os produtores. Porque de fato, o que é determinante para mim. Então, eu pego todas as atividades que eu tenho que fazer. Geralmente, segunda de manhã, de regra já eu tenho call, então eu deixo para resolver a parte de reunião e o que eu tiver de escritório para fazer. Né? Então, eu reservo esse tempo da segunda de manhã para isso. Como eu já planejei a minha semana no domingo, então na segunda eu já mando mensagem, né? Já entro em contato com os produtores que eu vou visitar para avisar, né, e de fato agendar essa visita. E sempre um dia antes eu reforço a mensagem, né, para poder de fato confirmar a visita e não perder viagem. Então eu trabalho dessa maneira. Os dias de campo, como eu falei, eu reservo os mais importantes desde para o final da semana. E as colheitas, a gente trabalha no espaço de imprevistos, vamos falar assim, né? Porque por mais que a gente planeje, tem uma data, a gente sabe que tem chuva, a gente sabe que tem disponibilidade de máquina. Então, você vai deixar reservado um espaço na sua agenda, sabendo que pode ocorrer imprevistos. Então, eu gosto de trabalhar com plano B também. Então, essas atividades... Pode Oi. continuar, depois eu faço a pergunta.
eu ia só finalizar, assim, essas atividades que você sabe que você tem imprevisto, eu acho legal você ter meio que um plano B para conseguir, de fato, né, finalizar e não ficar com tempo ocioso na sua agenda. Eu até postei esses dias também aqui o que é mais fundamental, eu citei um pouco, mas é em relação ao agendamento com o produtor, né, para você fazer uma visita. Eu mesma, quando eu era assistente, às vezes eu tinha agenda muito solta. Eu falava, vou para a região tal, e ia passando de porta em porta. De fato, isso pode ser que funcione algumas vezes, mas não é o ideal a se fazer, né? Eu acho que é muito mais interessante você ter um planejamento correto, você ter um planejamento estratégico, né? Então, você definir uma região para aquele dia, para poder visitar esses agricultores próximos. E o mais importante, que é o que eu falei, que é de fato fazer esse agendamento. Elô, muito bom. Dentro desses pontos que você trouxe, para quem conhece a região oeste aqui e o Mato Grosso, principalmente, são as duas regiões agrícolas que você tem cidades e que um RTV atende uma região muito grande, você pega às vezes aí um raio de 500 quilômetros. Então, de forma prática, o que funcionou muito para mim foi organizar as minhas visitas em fases da cultura. Então, eu tenho 30 campos instalados. Onde estão os campos de soja, de milho, de algodão? Onde estão aqueles campos em que está no momento de avaliação de germinação? Agrupa muito bem esses campos que você tem lado a lado. Fase de germinação, aqueles que já estão na fase de avaliação do vegetativo, V3, V4, V5, aqueles que estão em fase do reprodutivo. Quando você, primeiro, agrupa esses campos dentro de cada fase reprodutiva, você evita perder alguma avaliação que é importante. Perfeito. Então, assim, mais falando assim, para quem é AT e está no campo. Então, a primeira coisa que eu faria seria pensar na parte técnica da cultura e separar, porque existem momentos da avaliação que você vende o produto. Nem sempre você precisa esperar a colheita. Às vezes, o momento de avaliação ali é determinante para você fechar uma venda. E, gente, a sensação de você ir avaliar um campo e sair com um pedido naquela avaliação é muito boa. É muito bom, né? Então, não negligencie avaliações. Não negligencie. É muito difícil você cumprir com todas, mas existem momentos que são primordiais. Então, eu tentaria elencar dentro do meu planejamento esses momentos que são primordiais para eu não perder. E uma segunda coisa que eu faço, além dessa, porque da atribuição você tem que fazer essas avaliações, pensando agora na logística, é agrupar os produtores. Então, existem produtores que é muito próximo à fazenda ou é no mesmo trecho. Então, se eu consigo fazer 3 visitas no dia, eu vou tentar criar uma rota para que eu possa fazer essas 3 visitas. Quando eu tenho um cliente que é muito isolado, por exemplo, eu tenho que andar 200 quilômetros só para atender esse cliente, eu deixo essa visita ou para o início da semana ou para o último dia da semana, quando é possível, porque aí eu só fico com aquele cliente e já mato isso. Então, essa questão de organização de avaliações e criar um roteiro de atendimento ajuda muito. Galera, vocês podem ir fazendo perguntas se vocês tiverem dúvidas ou fazendo algum tipo de comentário que vocês acham pertinente. A Amanda colocou uma pergunta aqui que eu tô com muita dúvida também e tô assim pensando, faço esse investimento ou não faço? Vai ser eficiente ou não? A Amanda perguntou se o uso de iPad e tablet no dia a dia facilita essa organização e ter acesso ali às coisas de forma mais rápida. Daí eu queria que vocês compartilhassem. Eu já sei que vocês usam, então eu queria que vocês elencassem o porquê, quais são os benefícios. Daí fica à vontade, acho que a Dai pode falar um pouco sobre isso. Eu acredito, assim, em várias ferramentas. Não tem ferramenta ruim ou não. Eu acredito que a ferramenta que mais funciona é aquela que a gente usa de fato. Então, eu comprei o iPad e tive fases. Teve fases que eu usei muito e me ajudou muito. E teve fases que eu fui mais da escrita no papel. Então, eu vou meio que oscilando. O que ajudava muito para mim, o iPad, é o acesso numa tela maior do Google Agenda, porque eu sempre usei para fazer os compromissos com horários e os compromissos que eram com outras pessoas. Então, tem ali um espaço de tela maior e não tão grande, talvez, quanto o computador, até mais fácil de carregar no carro, tem toda essa questão. E o que eu usei muito foi para fazer avaliação. Porque muitas vezes a gente tem lá campos de vários produtos ao mesmo tempo e eu colocava bastante PDFs assim de sintoma de folha, de sintoma de doença, de ciclo fenológico de diferentes culturas. Eu também já usei muito aqueles mapas mentais, né, sobre questões técnicas do agro.
Então, para consulta, na hora que você está ali também na lavoura, no campo, ajuda muito, sem falar que a sua agenda está mais acessível. Então, eu acho que funciona muito bem, mas funciona como qualquer outra que você de fato use, né? Elô, você tem alguma coisa para complementar nesse ponto que a Dai trouxe? Não, eu acho que a Dai falou tudo, assim. Eu acho que de fato a gente tem diversos artifícios para utilizar para fazer um planejamento de agenda, né? Seja ele físico, né, papel, escrita, seja ele digital, através de agendas digitais, né, um próprio iPad aí para você acessar. Mas eu acho que de fato você tem que usar o que funciona para você, né? Tem coisa que vai funcionar para mim, que não vai funcionar para a Gleice, né? Como é a questão do dia de planejamento ou das ferramentas. Eu mesma tenho 2 celulares, né? Então eu tenho meu particular e o de trabalho. Eu tenho um iPad também que eu utilizo para algumas coisas, mas pensando no planejamento, eu gosto de ficar só no celular mesmo, né? Eu tenho agenda física que eu uso para metas pessoais, que eu tenho metas diárias, como, né, de leitura, beber água, enfim, outras metas que são minhas de saúde, para minha saúde física e mental. Então eu gosto de fazer no papel, porque quando eu chego no final do dia, né, eu vou ticando tudo que eu fiz. Mas para o dia a dia, eu utilizo, né, a agenda do celular, ali a do e-mail mesmo, porque daí já vincula, né, as atividades profissionais, que vêm os convites através do e-mail, e eu adiciono os compromissos que eu faço planejamento. E assim como a Dai também, insiro as minhas atividades pessoais, porque não tem como separar. E até porque você precisa ter essa visão da tua semana como um todo, né? Não tem como organizar separado. Então eu utilizo muito no celular, porque como eu já carrego 2, se eu tiver mais alguma coisa para carregar, para mim não faz sentido, né? Então no celular eu consigo acessar rapidamente e eu coloco na tela inicial, como se fosse o ícone do aplicativo mesmo, você consegue colocar o ícone da agenda. Então eu tenho acesso visual fácil ali ao meu roteiro do dia, né? Então para mim funciona muito dessa maneira. Muito bom. Eu acredito que, de fato, toda ferramenta que você utiliza, ela vai te auxiliar. É muito questão pessoal. Acredito que o uso do tablet, ele é mais eficiente em outras prioridades que nós temos, às vezes de ter acesso a um material, como a Dai falou, do que necessariamente na agenda. O que a gente não pode se reter é a ferramenta, mas a execução. Às vezes a gente se limita a uma ferramenta falando, porque eu não tenho, é mais difícil. Mas a gente, por exemplo, vocês usam Planner. Eu usei Planner por muito tempo. Esse ano eu tenho um caderno, um bloco de notas normal e cumpro toda a minha agenda no bloco de notas. Então, no final das contas, a ferramenta ela não é determinante, ela vai facilitar a sua vida. Tem um comentário que o Anderson fez aqui, que eu acho muito legal trazer, não sei se todo mundo viu, mas sobre o plano B, que o plano B ajuda muito. Então, no agro nada é certo, na nossa rotina nada é certo, mas a certeza é que sempre vai ter um imprevisto. Então, eu acredito que quando a gente sai com um plano, a gente planeja alguma coisa, no agro é fundamental você deixar aquela margem para o erro. Então, eu marquei com o cliente, ele confirmou, e quantas vezes você chega na fazenda, o cliente não está lá? Quantas vezes você chega na fazenda, o maquinário quebrou, ele teve que sair? Então, deixar esse mapeamento do plano B, como o Anderson citou, é extremamente relevante e importante. A Cindy Pinho colocou aqui: como otimizar a agenda pensando em período de prospecção de clientes e a agenda dos atuais, visto que gastamos uma energia maior para a prospecção. Esse ponto que a Cindy trouxe aqui, a Amanda também acabou me enviando mensagem ontem perguntando isso. Como você organizar essa agenda pensando na prospecção de clientes? A gente sempre tem aquela linha tênue entre vou conservar o cliente que eu já tenho, que está dentro da minha carteira, que já tem um relacionamento, mas eu preciso de novos. Então, como organizar isso? Agora fiquem à vontade aí para ver quem fala. Não, esse ponto é bem bacana. Eu acho que a Dai tem bastante experiência até para trazer, né, a visão de distribuição, que acontece bastante isso. E vai ter até mais tato para falar com vocês. Mas eu acho que é extremamente importante, de fato, a gente ter essa visão, porque a gente não pode simplesmente abandonar os clientes, né, que estão com a gente. Não é porque você já vendeu que você vai virar as costas e não vai mais atender, né? Eu acho que o pós-venda é extremamente importante, mas não só o pós-venda, mas como a manutenção desse cliente. Então, de fato, você vai ter que ter um espaço reservado na sua agenda para fazer essa manutenção e também um espaço para fazer a prospecção. E aí depende muito de onde você está encaixada, né? Que posição que você está hoje, né? É assistente, é RTV, enfim, como que é a dinâmica da empresa, tem que entender muito bem.
Porque, por exemplo, eu, na minha posição atual, eu não trabalho com prospecção, né? E não é o que está programado para a gente fazer. A gente tem uma carteira fixa, porque justamente o nosso intuito é fortalecer o relacionamento nessa carteira fixa, né? Óbvio que a gente está olhando para o mercado e para isso eu tenho o auxílio de um promotor, né, que atua também nessa frente, mas no meu caso, eu não trabalho com prospecção. Então, eu acho que depende muito da posição que você tá. Mas é muito importante você, de fato, segmentar. E daí vai ter essa divisão de tempo que eu acho que a Dai pode até trabalhar melhor com vocês. Essa questão da prospecção, que nem a gente explica, são muitas camadas, né? Sim. Vai depender. Como tudo no agro depende. Então, assim, depende se essa prospecção, esse cliente que deve ser prospectado, ele já está dentro da sua base, da sua carteira, porque muitas vezes a gente tem uma carteira de clientes onde a gente não vende para todos e tem algumas prospecções. Então, é interessante dividir, analisar quanto tempo seus clientes fidelizados, eles já consomem da sua carteira, o que pode ser otimizado e com o tempo, com o relacionamento que a gente vai adquirindo na fazenda, a gente vai otimizando muitos processos que talvez nem sempre a gente precisa se deslocar até lá, mas não deixa de baixar a qualidade de atendimento ao cliente. A prospecção, eu acredito que ela deve entrar num tempo ali planejado também e evitar tudo que você puder conseguir de informação desse cliente que está prospectando antes de fazer a visita, te ajuda muito no tempo que você vai levar de fato prospectando na fazenda. Então, eu vou atender o seu fulano. Beleza, minha colega atende lá, minha amiga atende lá, a fulana já atendeu. Eu tiro um tempo ali no meu home office, no meu planejamento da semana. Fulano, você já atendeu o ciclano? Como é que é? Como é que funciona? Como é que é o hábito dele de atendimento? Como é que ele marca? Quem são os decisores? Porque muitas vezes o decisor não é o próprio produtor. O decisor é uma consultoria, talvez uma consultoria que você já trabalha junto com um outro cliente. Então, isso é muito relativo, é importante sentar, né? E não só rodar de carro, mas sentar e ser analítico, né? Ser estratégico e tentar aí otimizar o tempo. Então, essa parte da prospecção tem que avaliar bem quais são os melhores e quais são os possíveis também caminho para chegar na efetivação e marcar talvez uma visita, né, de apresentação e tudo mais, quando tiver mais estruturado e aí ao mesmo tempo você consegue conciliar outras atividades aí no seu dia a dia. Essa questão de prospecção de clientes, ela não se trata somente de uma organização de agenda. Então, como a Dai trouxe, tem muitas camadas para serem exploradas. Eu acho, inclusive, que o tema da nossa próxima live pode ser esse. É como executar uma boa prospecção de clientes, já que vocês têm essa dúvida. E o nosso tempo aqui já extrapolou, gente. A gente tinha marcado aqui 15, 20 minutos e já passamos. Então, já fica no radar aí da Amanda e da Cindy para a gente trazer esse tema na próxima live. Não sei exatamente quando, daqui uns 15 dias. Comentem para vocês quando vocês querem trazer esse tema e qual a periodicidade dessas lives que vocês gostariam, que a gente costuma encaixar os temas. Mas vamos deixar a prospecção para a próxima live. Mas das experiências que eu tive, geralmente o meu tempo era dedicado de 80% a 90% para clientes da carteira, de 10% a 20% do meu tempo era dedicado à prospecção. E aí eu encaixava já dentro da minha rota ali para otimizar. Até porque a visita de prospecção de clientes era uma visita mais rápida. Então, você consegue encaixar ela de uma forma melhor. Galera, eu tô gostando muito de ver aqui os feedbacks. Fernando, obrigada pelo feedback que você mandou aí. A Cleice também. O Diego mandou mais cedo, falando que estava assistindo lá do Mato Grosso. Que bom. Na próxima, vocês coloquem de onde vocês estão assistindo para a gente poder mapear isso. Como o nosso tempo aqui... O pessoal do Mato Grosso acordou cedo, hein? Demais. Porque lá é uma hora menos. Trabalhei já lá. E madrugaram. Só para fechar, então, dentro do que nós conversamos aqui, eu acredito que os pontos principais foram, primeiro, você conhecer a sua rotina. Então, quando você conhece a sua rotina, é mais fácil você conseguir trazer toda essa organização, ter clareza do que é urgente, determinante, o que pode ser deixado para depois, executar de forma rápida as tarefas simples. Então, demora menos de 2 minutos para fazer, faça a atividade. E um bom planejamento, ele sempre leva em consideração os imprevistos e uma execução com disciplina. Então, você tem que, de fato, ser disciplinado para valer a pena o tempo que você investe fazendo essa execução.
Amanda assistindo lá de Cristalina. Gente, a Amanda, ela comentou aqui que foi recentemente promovida a consultora técnica comercial. Então, parabéns, Amanda. Vai ter muitos desafios, então se a gente puder ajudar de alguma forma, manda mensagem pra gente, a gente está super disponível. Para quem não segue a Elo e a Dai, já segue. Para quem ainda não me segue, segue aí também. E Elo, Dai, para fechar, vocês têm alguma mensagem, alguma coisa muito importante, assim, bem rapidinho, que o nosso tempo está estourado, para poder falar com o pessoal? Então, para a gente fechar aqui, eu acho que é muito legal tudo que a gente aprendeu. Cada um vai ter o seu método que vai funcionar melhor. Eu acho que isso é o mais importante, que a gente já falou aqui, para de fato, assim, escolha um método que vai fazer sentido para você. Porque não adianta a gente fazer uma agenda linda, toda colorida, toda preenchida e não executar, né? Não vai adiantar nada. Então, o planejamento ele tem que andar junto, né, de fato, com a execução. E você tem que fazer um planejamento que ele seja alcançável, né? Porque senão você não vai passar mais uma semana cheio de coisa, você vai ficar com aquela sensação de, meu Deus, muita coisa para fazer, daí quando você olha no final não fiz nada. Então, né, de fato, faça uma agenda, faça um planejamento que faça sentido para você, que seja estratégico e que você consiga cumprir. E eu acho muito legal, só para deixar uma dica final também, no final da semana, olhe para trás, né? Olha o que deu certo e o que não deu, que assim você vai corrigindo a rota para os próximos planejamentos saírem cada vez melhor. Eu só vou complementar, né, para a fala da Heloísa. Uma coisa que fez muita diferença para mim é a questão do rastreio do tempo de cada atividade. Como eu falei, a gente subestima muitas vezes a nossa agenda. E para quem roda muito campo, e aconteceu comigo também, depois de um tempo eu comecei a analisar isso, a gente esquece de colocar o nosso deslocamento para fazer as coisas. Então a gente vai, vou no fulano, vou no ciclano, vou no beltrano, beleza. Mas a gente não coloca o deslocamento. Nossa, eu levo 1 hora para chegar no fulano. Depois do fulano eu levo mais meia hora para chegar no outro, 15 minutos e tudo mais. Seja isso para visita na fazenda. Eu levo quanto tempo para fazer uma avaliação? Eu levo 1 hora? Eu levo 2? Né? E se o produtor for comigo, eu vou levar quanto? Mais ou menos? Enfim, eu acho que colocar esse rastreio do tempo de atividade para cada coisa que a gente vai fazer ajuda a gente a otimizar, né, a nossa agenda. E na questão do plano B, também achei bem interessante a gente revisitar. Como a gente, teoricamente, já começou a semana ali com a agenda toda organizada da semana, não deu certo alguma coisa que está na segunda, vira a página e vê o que tem na terça, que aí de repente a gente pode estar antecipando e aí as coisas ficam aí pelo menos empatadas quando tem algum imprevisto. E é isso. Muito bom, meninas. Eu queria muito agradecer a presença de vocês por terem compartilhado essas experiências. Sei que teremos novos momentos como esse. Queria agradecer também a galera que ficou aqui na live. Se você gostou da live, a gente não ia deixar salva, mas eu vou deixar salva. Envia para alguém que precisa, de fato, organizar melhor a sua semana, que precisa utilizar essas ferramentas. Não retenha conhecimento para você. É algo que nós três aqui temos muito intrínseco dentro de nós, que o conhecimento ele deve ser, sim, compartilhado. Então, não retenha. Quanto mais você fala, mais você aprende. Quanto mais você compartilha, mais coisas chegam até você também. E a próxima live eu já vou deixar aqui determinado, então, que a gente vai falar sobre prospecção de clientes. Vamos trazer algo bacana para vocês. E um abraço e até a próxima, pessoal. Muito obrigada, muito obrigada. Boa semana. E boa semana, boa né? semana. E já senta e vão, ó, organizar as semanas de vocês. É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau.